Agora que nós já aprendemos sobre lists e records, nós já podemos voltar a falar sobre a última estrutura de repetição. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia, e se você está chegando nesse vídeo direto, é importante que você pare tudo e assista os vídeos anteriores. Então tem uma playlist aqui em cima para você assistir desde o início. Se ainda não tiver inscrito no canal, inscreva-se no botãozinho vermelho, clique no sininho, dê o seu like e compartilhe sempre esses vídeos, principalmente com aquelas pessoas que querem aprender a programar. Se você ainda não está no grupo do Telegram, já entre agora, não perca tempo. O grupo está crescendo cada vez mais e a gente está podendo interagir, tirar dúvidas, e também vocês podem pegar lá os gabaritos dos desafios que eu sempre deixo aqui ao final do vídeo. No vídeo número 12 eu iniciei falando que ainda existia mais uma estrutura de repetição que nós precisávamos aprender, mas para aquele momento a gente não conseguia avançar porque a gente ainda não conhecia o conceito de listas. Isso porque essa última estrutura de repetição ela é utilizada para varrer listas. É engraçado falar essa palavra varrer, né? Mas esse termo ele condiz bem o que essa estrutura realmente faz com a lista. Mas antes da gente entender melhor e até mesmo ver desenhos, vamos falar o nome dessa estrutura porque você deve estar curioso. O nome da estrutura é for each. Então acostume-se com esse nome, a gente vai chamar de for each. É essa estrutura, a última que nós vamos ver agora. Para a gente entender como funciona e quando utilizamos, vamos imaginar que nós temos uma lista que tem N registros e que nós precisamos ler cada um desses registros para realizar algum procedimento. Com for each, o que ele vai fazer? Ele vai ler cada item desse registro sem que a gente precise saber quantos registros tem nessa lista. Então, para fixar o entendimento, vamos fazer um pequeno desenho aqui. Então, aqui temos uma lista com 5 registros inteiros, né? E aí, o que for each faz? Em cada etapa, ou seja, ele pega os 5 e ele vai percorrer cada um desses 5 itens, desses 5 registros. Eu até representei aí com as cores mais claras. Então, em cada passo, ele vai, né, fazer um loop, vai fazer um laço, vai fazer uma repetição. Eu repito bem isso daí, que é para ficar claro para vocês, porque esses termos eles são todos usados quando a gente quer representar uma estrutura de repetição. E o for each ele vai percorrer todos os itens, independente se a gente sabe quantos registros tem nessa lista ou não. Ou seja, dessa forma a gente ganha um poder de poder percorrer qualquer tipo de lista sem que para isso a gente precise saber qual a quantidade de registros tem nessa lista. E para ficar mais claro, vamos para o Service Studio, que aí lá eu mostro como que a gente vai fazer para trabalhar com esses for each. Então aqui já no Service Studio eu vou aqui nessa parte de Logic e vou criar uma Server Action só para mostrar como funciona essa parte de for each. Então eu vou colocar aqui exemplo e aqui eu vou criar uma lista simples, tá? Então vamos criar uma variável local, vou chamar ela de integer, já para ele, lembrando daquele detalhe que eu falei, quando a gente coloca uma palavra reservada, ele já automaticamente já define o tipo, né? E ó, ele fez aqui, ó, ele já falou que é uma lista de inteiro. Tá bom? Só coloquei aí para que a gente possa entender como esse cara funciona. Beleza? E como é que a gente faz o for each? Como é que funciona o for each aqui no Service Studio? Então, ó, na toolbox, na caixinha de ferramenta aqui ao lado, tem um cara chamado for each, com o nome como eu falei, tá? Então, ó, você pega ele, põe ele na linha do tempo. No for each, a gente tem que selecionar um record list, né? Então, ó, é uma lista, né? Aqui é onde a gente seleciona a lista que a gente quer percorrer. Então, põe aqui a lista que você quer percorrer. E agora a gente coloca o que a gente quer fazer nesse laço que ele vai percorrer. Então, para cada item ele vai percorrer, a gente vai fazer alguma coisa. A gente coloquei um assign ali, e aí a gente tem que fazer a ligação, né, com esse procedimento. Então, é só clicar em cima do for each, arrastar até o assign, e depois do assign retornando para o for each. É assim que funciona. É bem parecido, lá naqueles outros laços a gente fazia isso no if, né? Então, a gente ia do if, depois voltava para o if. Aqui a gente tem um cara específico do for each. A vantagem é que eu tenho uma lista, né? Eu não sei quantos itens tem nessa lista, eu coloco ali para que ele percorra todos os itens. Então, essa daí é a estrutura básica de um for each. Eu tenho que ter uma lista, eu ponho for each, e aí eu defino a ida e a volta, e ele vai ficar percorrendo enquanto houver itens nessa lista. Mas para ficar mais claro o entendimento, é bom que a gente pratique resolvendo algum problema, né? Então, o problema é o seguinte: crie um sistema para adicionar valores a uma lista, e ao clicar no botão somar, ele deve somar todos os valores dessa lista.
Então, primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver um problema é sempre entender o problema, tá? Primeiro, o que ele quer? Ele quer que a gente tenha um campo para informar um valor. Eu entendo que é um valor numérico, um valor, vou até colocar inteiro, porque ele fala de uma soma depois, então ele precisa de um campo para colocar valor, depois um botão para adicionar valores a uma lista e a qualquer momento um botão para somar os valores dessa lista. Perfeito? Então vamos lá para resolver esse cara aí. Vem aqui interface, main flow, aqui ó, botão direito, adicionar web screen, e aqui eu vou colocar de exemplo 14, né, 01, tá? Exemplo 1401. Beleza. Criei a nossa web screen, que a gente vai precisar ter campos para inserir no valor e também ter botões para mostrar e coisas para mostrar na página, né? Então, o nosso sistema precisa ter isso tudo. Beleza. O que a gente precisa? Campo para inserir valor, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, valor, vou escrever só. Já estou caprichando mais, né, nos nossos exemplos aqui. Aqui eu vou colocar um input, né, que é onde a pessoa vai inserir o seu valor. E aqui a gente precisa definir uma variável para esse input. Eu nunca mostrei dessa forma, mas eu sempre criei uma variável lá na nossa página e depois eu vim aqui e setei ela, né, ou seja, eu selecionei ela. Mas eu também, se eu não quiser fazer assim, eu posso vir diretamente por aqui, ó, e falar criar, né, new local variable, ou seja, nova variável local. Ele já vai criar a variável, é só a gente renomear. Então põe ali, ó, valor, né? Esse valor vai ser do tipo inteiro, perfeito? Legal. O que mais que a gente precisa ter? A gente precisa, aqui é onde o usuário vai informar o valor, né? Depois ele precisa inserir esse valor em uma lista. Então vamos criar uma variável do tipo list. Então vem aqui, ó, botão direito, adicionar variável, e vou chamar aqui de integer. Vou colocar nome bem simples para facilitar o nosso desenvolvimento aqui, tá? Então aqui é um integer list, que é uma lista de inteiro, tá? Ou seja, é a lista dos valores ali, mas eu coloquei para adiantar aqui o nosso lado. Agora sim, a gente já tem a lista onde a gente vai inserir esses valores. Então, primeiro passo, vamos colocar um botão aqui, ó, um botãozinho. Deixa eu pular uma linha para ele não ficar tão grudado. Então o botão está aqui. O botão que eu vou chamar de add, ou seja, adicionar, né? Adicionar o valor à lista. O primeiro passo vai ser esse cara aí, adicionar o valor a uma lista. Perfeito? Então vamos criar uma ação para esse cara? Vem aqui, ó, para o botão New Screen Action. Eu sempre mostrei por aqui, mas a verdade é que se a gente der um duplo clique no botão, ele já vai fazer isso também. Olha lá. Ele já criou a ação para a gente. Então ele criou a ação add, né? E como é que a gente faz para adicionar um valor a uma lista? Lembra? Run Server Action. Aqui a gente vai procurar por list e vai ter um list append. A gente seleciona esse cara e fala o seguinte nas propriedades. Qual lista você quer adicionar valores? Eu quero ao integer list. Qual é o elemento? Qual o valor que você quer adicionar a essa lista? É só vir aqui e selecionar a variável valor, que é aquela do input, tá? Beleza? O que mais que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia zerar a variável valor agora, né? Para que ela não fique com o valor que acabou de ser inserido. Então, ó, coloquei um assign e disse que o valor é igual a 0. Ou seja, depois de adicionar, zera a variável que está o input lá. Beleza? Feito. Vamos voltar para a página, porque a gente tem mais coisa para fazer, tá? A gente fez a primeira parte, ou seja, a gente está adicionando valor à lista, tá bom? Como é que eu sei se está adicionando valor à lista? Eu preciso mostrar aqui a lista também, né? Então vamos colocar aqui um list record, a gente já fez isso, né? Deixa eu pular uma linha aqui, ó, pular uma linha, list record. Esse list record vai mostrar os itens, né, dessa lista de inteiros. E aqui a gente vai colocar expression para mostrar todos os itens. A gente já fez isso nos vídeos passados aí, tá? O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o conteúdo o elemento, né, dessa listinha aqui. Então vem aqui em valor, dá um duplo clique, eu venho aqui no editor, ó, Expression Editor, e seleciono, ó, List Record, List, o item corrente, tá? É o list.current, que é o item corrente dessa lista. Porque isso daqui também não passa, né? Esse List Record, ele não passa também de um for each. É um for each para repetir e para mostrar todos os itens de uma determinada lista, tá? Então já fiquem sabendo que isso daí nada mais é do que também um for each, tá?
Legal, agora a gente já consegue mostrar todos os itens desta lista. Então, se eu não vou fazer o publish ainda, mas se eu fizer, o que a gente consegue fazer? Colocar o valor, adicionar e o valor já vai aparecer aqui embaixo. A gente já fez algo semelhante também, né? Deixa eu pular uma linha aqui, porque aqui embaixo eu vou colocar mais uma coisa. O que ele pede? Ele pede para que quando a gente clicar num botão, ele faça a soma e exiba a soma, né? Legal, então eu tenho que ter uma variável para exibir a soma. Então, botão direito ali na página e vou colocar aqui o resultado. E esse resultado será do tipo inteiro. Tá? É nessa variável resultado, que eu inclusive eu vou puxá-la aqui para baixo, é aqui ó, que vai mostrar a soma, tá, desses caras. Então, a soma é... E aí vai aparecer o valor da soma na expression ali embaixo, tá? Beleza, Léo. A gente já fez tudo, quase tudo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a soma propriamente dita. A gente já tem os valores na lista, mas a gente precisa somar. Então vamos colocar mais um botão? Põe um botãozinho aqui do lado e eu vou chamar esse botão de somar, tá? Precisamos dar uma ação para esse botão. 2 cliques em somar. A gente cria a ação somar. E agora a gente vai usar o for each que eu tanto queria mostrar para vocês. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que percorrer a lista que a gente tem ali e ir somando esses valores na variável resultado. É isso que a gente precisa fazer, tá? Mas antes de eu fazer, né, o for each, primeiro eu vou colocar aqui a variável resultado aqui no início, para zerar a variável resultado. Por quê? Se a gente tiver a variável resultado já com números, ela vai dar problema na nossa soma, tá? Então a gente zera primeiro e depois realiza a soma. Agora chegou o momento da gente colocar o for each, né? Então a gente pega o for each, põe aqui, vai selecionar qual é a lista que a gente quer fazer o loop, então a gente vem aqui na integer list, tá? E agora a gente tem que fazer a soma propriamente dita. Então pega aqui o assign, coloca ele aqui, já liga os pontos aí, né, com assign. Agora sim a gente vem aqui no assign, pega aqui, ó, na variável resultado, a gente quer atribuir valores a ela, porque é ela que vai ser exibida lá, né? Vamos abrir aqui o editor e aqui a gente vai fazer o seguinte. O resultado vai ser igual ao resultado mais o item corrente. O item corrente. Por quê? Porque a gente está falando de um looping, né? Então, ele vai bater aqui e ele vai correr várias vezes. Então, o resultado vai ser igual ao próprio que já tem no resultado, mais o item corrente. Aí ele vai percorrendo todas as linhas, ou seja, todos os itens dessa nossa lista, tá? Feito isso, fechou. E a gente pode fazer o publish aqui, que a gente vai conseguir testar já. Concluiu a publicação, aí vem aqui, ó, botão direito, Open in Browser. E tá aí, ele acabou de abrir, agora vamos fazer o teste, né? Então vamos adicionar valores, então 23 adicionou, 34 adicionou, tá vendo? Eu tenho dois botões, né? 45 adicionou, ou seja, eu tenho uma lista com esses três valores. Agora vamos clicar no outro botão, somar, olha lá, 102. Vamos adicionar mais um aqui para ver se está funcionando. Adicionar mais um, somar 103. Tá vendo? Então a gente conseguiu fazer utilizando o for each, a gente fez mais coisas, então a gente está incrementando para resolver problemas cada vez mais complexos, né? E essa é a intenção. E para não perder o costume, eu vou deixar um desafio para que vocês façam sozinho. Então o enunciado está aqui, ó. Cria um sistema para adicionar nome e valor de um produto. Deve ter um campo para informar o percentual de desconto e ao clicar no botão, ele deve mostrar todos os valores com desconto. Então, recapitulando, falando aqui, tentando ajudar vocês no entendimento. Crie um sistema para adicionar nome e valor de um produto. Ou seja, tem que adicionar um produto. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de list, né? Tá? Então, sistema para adicionar nome e valor de produto. E nesse sistema deve ter um campo para informar o percentual de desconto, ou seja, mais um campo aí, hein? E ao clicar em um botão, ou seja, outro botão, ele deve mostrar todos os valores com os descontos, tá? Então, a gente consegue perceber que a gente vai ter que criar aí um campo para inserir nome e valor e também criar um campo para inserir percentual. E aí a gente vai ter botões para adicionar os produtos e também vai ter um botão para calcular este desconto, tá bom? Então fica aí para que vocês resolvam esse problema sozinho e depois quando vocês pedirem lá no grupo do Telegram
eu solto lá o gabarito com a resolução desse problema. Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, entre aqui embaixo, tá passando o endereço aqui e tem um link lá na descrição, participe, a gente sempre discute temas lá, que são exclusivos, lógico, a gente não fica trazendo todos os temas aqui para o YouTube, e você estando lá, você consegue tirar dúvidas conosco também. E lá você também consegue pegar esses gabaritos que eu resolvo e coloco lá um PDF para que vocês possam ver como é que eu fiz e tentar comparar com o que você fez. Se você quiser deixar algum comentário no vídeo, pode deixar, escreva aqui embaixo, deixe seu comentário. Se quiser deixar alguma sugestão de tema para outros vídeos aqui do canal, deixe aqui embaixo, será um maior prazer, a gente vai ler com o maior carinho. Se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho, dê o seu like, compartilha esse vídeo com aqueles seus amigos, com aqueles seus grupos lá da tua faculdade, grupo de escola, qualquer outro grupo aí de família. Ó, você está querendo aprender a programar? Conheça lá o canal da Digital Alquimia, compartilha lá que você vai ajudar bastante. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!